Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Alô, galera! Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Ailson Lino convida, e a cada vez que a gente está aqui com um convidado novo, com histórias maravilhosas, protagonistas das próprias histórias, né? Eles que fizeram e nos contam aqui. Aqui a gente tem de tudo, tem humor, tem saúde, tem filosofia, tem psicologia, tem música, tem teatro, tem histórias das mais altas, eu diria, identificações. Hoje, para mim, é especial. Estou trazendo aqui uma pessoa que, além de ser muito minha amiga, muito querida da sociedade como um todo, ela tem uma bagagem especial. Vamos falar o seguinte, ó, ela é psicanalista, filósofa, palestrante, escritora, especialista em terapia de casal, de adolescentes e de idosos. Já viu hoje como é que vai ser, né? Já está conosco aqui, doutora Solange Maikin. Que maravilha tê-la aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço muito seu carinho, né? Sempre tivemos esse carinho, esse respeito um com o outro. E estamos aqui. Vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção, dentre tantas coisas que você faz em prol da humanidade, especialista em psicologia do feto e do bebê, e de sua psicossomática da vida adulta, né? Sim. Do feto, como é essa questão de ser psicanalista do feto, ainda no útero materno? Sim. Me conta. Atendo gestantes. Essa foi uma especialização que eu fiz na Europa, no ISPA, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa. E voltei, primeiro eu fiz a psicologia do feto e do bebê, depois voltei e fiz a psicossomática do feto ao adulto. É uma abordagem muito interessante, psicológica, mostrando que nós absorvemos tudo do útero materno, tudo, das emoções, do ambiente, do que a mãe conversa, do que a mãe sente, e isso traz para a criança, né, neste momento de modelação, toda uma bagagem também emotiva, que pode ser negativa, como pode ser positiva. Se for negativa, aí entra a psicossomática, né? Mostrando doenças que podem vir oriundas dessa emoção muito forte. E aí, consequentemente, depois de gestar, essa criança pode vir a ter problemas ou na vida futura em adulto, ser inseguro, ser inconstante, não sabe resolver os problemas na vida, e quando a gente vai ver, está lá no útero materno. Solange, isso inclusive explica, após o nascimento, aquelas primeiras fases, a oral, a anal, a fálica, a edipiana. Sim. Essas fases por onde o bebê passa, por onde a gente passou, né, por todo ser humano passa, Sim. Ela já tem, na verdade, a nascente lá no útero, né? Sim, sim. E essas fases já no útero já traz algum resquícios para o início dessas fases, começando pela oral? Sim. Primeiro que nós já trazemos uma psicogênese, né, das nossas caminhadas. Então, quando a gente modela, a gente também traz essa manifestação da mãe, da nossa psicogênese e daquilo que ainda vou buscar em termos de educação. Eu dou aula sobre isso, e essas fases que a gente chama fase introjetória ou fase psicossexual. E Freud foi muito feliz, e eu gosto muito dele nessa questão, onde ele mostra que é na fase oral, ou seja, na fase da amamentação, que não deve faltar, absolutamente não deve. Quando eu estava estudando em Portugal, uma das coisas que o professor mais nos alertou não existe falta de leite. O que existe é a emoção da mãe, que trava. Então, tem muitas pacientes que me chegam, eu não tenho leite, eu não estou com leite.
Tem sim, porque quando a gente gesta, a primeira coisa que a gente sente é a mama doer. Ali é a fábrica já apitando, ó, vem gente aí. Então, quando a gente simplesmente nega a amamentação, isso já vai trazer consequências orais, né, na vida da criança. Então, essa primeira fase é uma fase muito sinestésica, de pele, de carinho, de contato. Eu me lembro quando eu estava gestante, que eu fui a Divaldo, e eu perguntei a ele, meu tio, que eu chamava de tio, né? Eu nasci dentro da Mansão do Caminho. Eu perguntei a ele, tio, quando devo educar, que era dela, estava gestante de Lívia, quando eu devo educar minha filha? Com quantos meses você está? Eu disse, eu estou com 6. Ele disse assim, você já perdeu 6 meses. Então, comece a conversar com ela, leia os livros bons para ela, bote música clássica para ela ouvir, porque ela está participando de todo o ambiente. Quando eu fui fazer esse curso em Portugal, que eu voltei, eu fotografei o certificado e mandei para ele. Fui legislar aquilo que você me ensinou há mais de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, ele já me ensinou a psicologia do feto. Então, a gente precisa perceber que essa fase que você citou, a fase anal, que importância tem no humano, que é justamente do asseio, da gente poder começar a treinar a criança no piniquinho, porque as emoções que permeiam a fase anal são de avareza, são de perversidade. Se você não faz esse asseio, eu já tive paciente de me dizer que deixa a criança sem fralda, sem nada, para não sujar. E a criança fazer no meio da casa, essa coisa toda. E isso traz à criança sentimento de abandono, sentimento de sujeira. Então vai ser um adulto que, para fazer sujeira com o outro, é daqui para ali. Então, são emoções que permeiam. E isso Freud descobriu, né? Então, ele vem pelo período fálico, onde ele mostra a necessidade que a criança tem de se tocar, que é normal, é natural. Mas eu já tive muitos pacientes, homens com toque, porque a mãe bate na mão e diz, para com isso, que isso é sujo. Aí a pessoa cresce e só vai ficar lavando as mãos, porque foi no banheiro, porque está pegando no pênis. E isso é algo que fica impregnado na pessoa e ela não percebe, vai para o inconsciente. É aí essa que fase Freud... fálica vem de falo, que vem de testículo, que vem de sexualidade. Isso. E aí vem a edipiana, que é o momento onde o menino se identifica muito com a mãe. E a relação menina do Édipo com o pai. com a mãe. Isso. E a menina com o pai. Mas isso aí tem que ser uma coisa leve, uma coisa suave, uma coisa educada, para que não haja realmente uma sexualização, né, desse menino com a mãe. Eu só quero minha mãe, só minha mãe, porque a gente amanhã vai precisar arrumar uma parceira ou um parceiro e com mãe a gente não transa. E aí o que é que acontece? Muitos começam a ter ejaculação precoce, não tem um contato maior feminino, né, na relação amorosa. Isso na fase adulta, tudo isso foi desencadeado na fase edipiana, por volta dos 6, 7 anos. Sim. Aí ele fala depois da latência, que é a fase púbere, né? De 8, 9, 10 anos, que ele diz que é a fase da vergonha, da timidez, né? Do pudor. Aí você começa a se trancar no seu corpo. Até porque já há mudanças do próprio corpo, né? A menina já não quer que veja que a mama está crescendo, que os pelos pubianos estão crescendo. Então, ela não quer que isso aconteça. Então, tem um recuamento dessa fase, né? Muito grande. Às vezes, tem mães que se preocupam. Minha filha está um pouco triste. Não é da fase, né? Da púbere. Quando chega na fase da adolescência, tudo que foi feito desde o útero materno até o final da puberdade vai pipocar na adolescência.
E tem pais que querem educar filho na adolescência. Essa adolescência, Solange, ela pode chegar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde para determinados indivíduos, né? Depende de cada indivíduo. Sim. Então, é muito importante que essas primeiras fases, Sim. agora, então, Sim. desde do feto, desde o útero da mãe, esse trabalho já de acolhimento, de educação, de cultura, etc. e tal, até o início da fase quando o bebê nasce, que são essas verdade. que você acabou de citar, né? Sim. Que é oral, que é anal, que é a fálica, que é de piana e a latência. Então, essas fases têm que ser muito bem vividas, muito bem tratadas, muito bem entendidas para fortalecer essa criança quando estiver na fase adulta. Que maravilha. É maravilha, né? E tem gente que morre adolescente, né? Não sai, é verdade. Não sai da adolescência. Então, a gente precisa mostrar a filho que amadurecer é uma necessidade, né? Então, tem mães que não deixam filhos homens voarem, não deixam filha moça também voar. Então, a gente precisa ter isso. Eu tive um paciente que ele teve que cuidar dos 5 irmãos que a mãe morreu, todos já com 40 anos, porque os pais sustentavam eles para não voarem, para ficarem dentro de casa. Como ele foi o único que saiu, ele me chegou e me disse, o que é que eu faço com esses 5 agora? Imagine o que é você ter que sustentar de tudo, cada um com 40, 43, 47, né? Então, são coisas que a gente percebe que ainda ignoramos, que filho é para voar. Nós não criamos filho para a gente cria filho para o mundo, para o crescimento dele, para que ele possa ter um entendimento de vida. Senão fica abestalhado, bobo, dependente, depressivo, vai ter problemas emocionais, claro. Imagina quando esses pais estiverem numa idade bem avançada, e esses filhos já com uma idade também adulta, avançada, e como bebês, ele não tem mais condição de cuidar. Olha que sofrimento, que conflito. É muito sofrimento. Solange, a gente vai falar de gente, né? É o que você fala, que você faz a vida inteira. É de gente. É cuidar de gente. A gente já vê lá do feto, da barriga da mãe, da né? mãe. Já nascemos, com certeza. Já passamos por essas fases que o Freud muito bem falou. Muito. Já somos adolescentes, agora já somos adultos. Essa é a fase que eu queria muito falar com você. Relações conjugais, vínculos afetivos e como é que funciona toda essa parte emocional. Quero falar dessa obra que você me trouxe aqui. Bem casados, você faz uma pergunta, você bota uma interrogação. Olhar analítico da vida 2. Juninho, mostra aqui para mim. Eu levanto uma problematização, né? Isso. Bem casados, um olhar analítico. Primeiro eu boto lá em cima, liberte-se e terá sempre. Bem casados, um olhar analítico da vida 2. Tá vendo aí, Juninho? 474 páginas, que são de 29 anos de profissão. Eu diria que são 400... Quantas páginas? 474 páginas. Eu diria que são 474 sessões psicanalíticas com Solange Menck. Pode ser. Nós vamos discorrer muito sobre esse assunto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olhar analítico da vida 2. Esse seu livro convida o leitor a refletir sobre realmente o que sustenta a relação conjugal ao longo do tempo. Né? Essa relação conjugal ainda é um grande entrave para muitos casais. Na sociedade. Na sociedade. Como sustentar uma relação conjugal? Ou melhor, eu pergunto diferente. A escolha tem tudo a ver para a sequência ou pode se ajustar caso tenha sido uma, entre aspas, má escolha? Isso é uma coisa tão... Quando a pessoa vai casar, eu sempre digo que a gente precisa avaliar. Tem um momento avaliatório. Você precisa avaliar a família, você avaliar a pessoa, a educação, para depois não reclamar. Tem gente que diz assim, então nunca vou casar. Não é que você nunca vai casar. Você precisa saber o que é que está levando para casa. Freud diz assim, nós quando casamos vamos a 6 para a cama. Nós levamos nossos pais e o parceiro leva seus pais. Legal. E eles interferem na vida conjugal, né? Então, que interferência vai ter
essa mãe, esse pai, na vida do casal. E depois dos netos que virão. Então, como é a minha caminhada? O que é que eu quero realmente? É porque a gente se ilude muito, né? É o momento que quer casar, que quer sair da estrutura familiar, que quer, principalmente a mulher. A mulher sonha muito, idealiza muito. Ainda existe o sonho, sim, do casamento, é uma indústria que eu tive conversando com uma que é dona de buffet, que me disse assim, Solange, eu nunca ganhei tanto dinheiro como agora. Existe, assim, uma coisa que está tendo muito em alta, é casamento, é festa, investimento para aquilo. Então, esse ideal a gente busca muito. Claro que nós não vamos abastecer todos os nossos ideais, né? Mas, pelo menos, você sabe o que é que pode travar a sua relação. Digamos, sentido religioso. Eu já tive muitos problemas em consultório com sentido religioso. Um é evangélico, outro é espírita. Um é evangélico, outro é católico. E o pau come. Porque eu quero que levar para a missa. Não pode levar para a missa porque não é permitido no evangélico o filho frequentar a missa. E espiritismo não, que é coisa do demônio, é coisa do diabo, e isso não pode, né? Ainda tem essa concepção errônea. Então, são coisas que dividem o casal. Essa é uma parte que divide muito. Outra parte, você sabe lidar com as dificuldades. Se seu marido se desempregar, você vai saber lidar com dificuldades? Está pronta para ir? Porque tudo isso vem daqui do berço, né? Como eu lido com as dificuldades? Como eu vi a minha mãe lidando com dificuldade, meu pai lidando com dificuldades? Essa é uma parte essencial para a vida feminina e masculina, né? E tem gente que diz assim, as crianças não podem saber disso. É pior, porque cresce com aquela idealização que tudo tem que ser como se fosse conto de fadas, e não é. Nós temos que ir para uma realidade. Outra coisa, quando tem uma relação tóxica, de xingamento, de pancada, já nasce no namoro. Eu vou dizer namoro porque tem gente que me diz assim, mas nem existe mais namoro. É namoro, o nome é namoro. É quando você conhece, que você está começando a lidar com aquela pessoa e, de repente, aquele ciúme exacerbado faz a pessoa perder o controle e vai em cima de um batom que é bonito, vai em cima de uma roupa e lasca ela. Comigo você não sai dessa forma, e ela vai lá dentro, troca a roupa, tira o batom e sai com ele. Ou seja, eu permito que você faça isso. Está aqui nesse estágio. Esse estágio aqui, namoro e noivado, são momentos avaliatórios. E muita gente pulou essas etapas e pula. Já conhece aqui, já está morando, já está casando, já está aí. Depois, quando a coisa aparece mais adiante, mas não foi isso que eu pedi a Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus não se mete nessas coisas. Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente saiba escolher. E escolha é uma coisa muito séria, porque vai depender das nossas estruturas de base. Como eu fui criada para que eu entenda aquele homem e como ele foi criado para que ele entenda aquela mulher. Professora Solange Meike, eu fazer aqui uma correlação com alguém que vai pedir emprego, Sim. que leva seu currículo e que vai ter uma entrevista com o RH desta empresa. Sim. Né? O currículo está lindo, a entrevista é maravilhosa, essa pessoa é realmente muito articulada da entrevista, que deixa as pessoas assim, puxa, é esse que eu estava precisando. Sim. E depois, alguns já se revelam, contrário à entrevista, ainda na fase de experiência dos 90 dias. Outros se revelam no segundo ano, no terceiro ano, trazendo para
essa Sim. escolha, entre aspas, Sim. do cônjuge. Sim, é a mesma relação. Isso e É a aí? mesma E se relação. quando eu descobri essa realidade, o caso do batom ou Sim, da roupa que sim. você citou aqui agora, não acontecer nos primeiros anos, acontecer já quando tem 3, 4 filhos. E aí, como é que faz para sair de uma relação Olha, dessa? é muito difícil uma relação tóxica ter começado depois que tem filho. É muito difícil. Geralmente já deu sinais aqui, cá na frente. E que, Vai engolindo. e que às vezes também Olha, passou eu quero despercebido. casar, de repente é o último. A mulher tem muito isso, é o último dos moicanos. É esse que eu vou casar, é esse que eu quero, é esse que eu preciso, e casa. Aí, quando chega o casamento, na configuração masculina existe muito sentido de propriedade. Essa é minha mulher. É, Quem manda nessa casa sou eu. tem isso, né? é verdade. É muito machismo. E a gente sabe, e isso, gente, a gente não vai tirar nunca. Por mais que as femininas se danem comigo, eu já tive feminista que pintou o diabo comigo. Eu digo, eu não me incomodo. Vocês podem fazer isso porque é uma desconstrução também masculina. Né? Feminismo demais, você pode ser feminina, né? Uma mulher elegante, uma mulher ética, uma mulher moral é a coisa mais linda do mundo, como homem também. Claro, claro. Né? Então, quando você quer desconstruir essas fases, Freud já era, que nada, que fazem isso, fazem aquilo, não existe. São pessoas que são desconstruídas. Então, levantam uma bandeira e todo mundo segue aquilo, vai na manada. Agora, existem padrões, né, que naturalmente as pessoas seguem padrões inconscientemente, né? Sim. Aí voltando aos arquétipos, né, com Sim, Jung, os sim, complexos, né? Sim. A gente vem de uma ancestralidade que teve padrões de casamento diferenciado desse, como você citou Sim, aqui agora. sim, sim. Minha mulher, Sim. esta casa quem Era o manda sou eu, paternalismo, né? tá debaixo do meu teto, etc. Sim, e tal. sim. E isso não há uma dificuldade para as pessoas que já vêm com esses padrões lá de muito antes, para quebrar esses padrões. Aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que vive e está pensando, querendo quebrar esse padrão, mas não sabe que caminho tomar. Como você ajudaria essas pessoas? Tem pessoas que repetem até tataravô, né? É. Que vem pro bisavô, que vem pro avó, que vem pra mãe. E a gente vai repetir. Traz os arquétipos e vira complexos. Isso, e aí por aí vai. nisso que Bert Hellinger, inclusive, montou a constelação familiar, né? Sim. Então, quando você percebe que você está repetindo esses padrões, geralmente os pacientes de constelação, eles querem desfazer isso para começar a quebrar essas repetições e ir adiante, né? Seguir adiante uma vida nova. E isso é importante, que as pessoas possam buscar uma compreensão sobre isso. Porque tem pessoas que adoecem repetindo padrões, crenças altamente limitantes, mas não busca uma ajuda. Não busca algo que possa dizer assim, não, eu hoje vou investir em mim, eu vou numa terapia, eu vou numa análise, eu vou deitar no divã que eu quero saber a minha verdade. Isso é importantíssimo. Essas crenças, elas ultrapassam ser limitantes, passam para postulados até, Sim, né? sim, Eu não sei, sim, só sei sim. que é assim, É. era assim que eu vi, então postulado não se discute. Não o postulado aritmético, matemático, Sim, o postulado sim. psicológico. Eu sei, psicológico, né? moral, tudo, né? E isso é muito mais grave e pesado Sim. do que a gente imagina, porque tem pessoas que ficam presas nessas amarras Sim. por esses padrões de Sim. tataravós, pela religiosidade que é muito forte, né? Sim. Você citou ainda há pouco aqui algumas religiões, Sim, algumas denominações religiosas Uhum. que prendem as pessoas Sim. nesse casulo, eu diria assim, maléfico, né? Uhum. Que as pessoas não podem viver o que são de verdade por alguns padrões. Uhum. Isso é muito mais forte do que a gente imagina. Depende né? do segmento, né? Porque dentro dessas ramificações tem as mais suaves, tem as mais condescendentes, né? Mas sempre com cunho moral, ético, mas não aperta tanto o cinto como tem outras que são terríveis, né? Eu já tive paciente de um segmento religioso que o pastor disse a ela, você não pode ter o prazer da piscina, você tem que concretar isso aqui, porque isso aqui é pecado.
Imagina. E ela concretou A a piscina. piscina. Professora, os conflitos vivenciados pelos casais, eles começam em qual fase? No início, do meio, na crise dos 7 anos, nas bodas? Quando é que começam esses conflitos e como encará-los? Olha, eu acredito quando perde o diálogo. Porque o diálogo é fundamental para manter uma boa relação. Uma relação de respeito, de diálogo, de carinho, de compreensão, né? De troca, né? É parceria, porque a gente casa para ter um parceiro, para ter uma parceira. Mas uma compreensão. e a trava do diálogo? Tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande Esse em é que é o problema. colocar na mesa os assuntos abertamente. Tem. Esses conflitos são silenciosos. E o pior que isso vai detonando com a relação, né? Porque o outro não tem bola de cristal para saber o que é que está acontecendo e aí começa a achar que é outra coisa e aí começa as discussões, as brigas por causa de algo que já deveria ser dito ou ser trabalhado, né? Para isso, minha gente, hoje o que não falta no mercado aí são psicólogos, psicanalistas, psiquiatras para cuidar da gente, da saúde mental. Então, nesse caso, professor, é melhor fortalecer os vínculos do que repensar nas escolhas? Também. É assim, eu acho que hoje está tendo muita saída assim. Se não der certo, eu mando embora. Se não der certo, eu troco. Será que você vai encontrar coisa melhor ou você vai encontrar problemas diferentes? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Quem não tem? Aí a gente troca. Poxa, eu pensei que esse era maravilhoso. Olha que bomba eu peguei. Pior do que fulano. Eu já ouvi isso. Doutor, eu queria muito meu ex-marido de volta, pelo amor de Deus. Eu era feliz e não sabia. Né? Eu era feliz e não sabia. Esse homem é muito complicado. Agora já era, né? Porque seu marido também já casou, já fez filho, tá muito bem com a outra. A outra foi inteligente. Então, a gente precisa perceber que o diálogo não pode faltar. E ele nasce nesse primeiro período. Sentar para acertar as coisas. A mesma coisa no noivado. É isso mesmo que eu quero. As famílias são compatíveis com aquilo que eu quero, porque família você sabe que vai dar problema se não for. É muito constante. E a gente não olha isso. Por trás do felizes para sempre, depois do sim no casamento, parece que existem fases em casais, estão namorando, noivaram, no maior love, tá tudo lindo, mas depois que eu aceito, seremos felizes para sempre, aí ele ou ela começa a demonstrar de que fato quem ele é de verdade. Sim. Às vezes acontece isso, né? Com certeza a gente só conhece o outro quando junta as escovas de dente, né? E é verdade. Porque o outro vai tirar as máscaras, você também. E aí a gente lá vai, de repente, perde a censura da palavra. Porque uma má palavra, ela é uma pedra, ela não volta. E isso fere. E uma palavra maldita, ela fere mais do que qualquer outra coisa, mais até do que um tapa, porque ela fere a dignidade, né? Então, na criança mesmo, se você xinga uma criança, você maltrata ela muito mais do que um tapa, tá? Então, a gente precisa perceber que é um momento que a gente precisa avaliar muito, mas a gente não avalia. Mas um dia, eu acredito que as pessoas vão entrar num período avaliatório melhor, porque hoje está faltando parceiros e parceiras também. Eu vejo homens no divã me dizendo que está com 40 anos, já está formado, já está com seu apartamento, seu carro, mas acha que não existe uma mulher boa para ele. Existem mulheres com 40 anos, com seu apartamento, com seu carro, formada, e não há um homem que corresponda àqueles desejos que aquela pessoa quer. Então, nós estamos num período muito difícil social.
onde tudo está sendo muito permitido, né? Eu já tive uma adolescente, eu cuido muito de adolescente, ela com 17 anos, você sabe que um padrão altíssimo, e a turminha que ela ia para a festa daqui da Praia do Forte é a mesma de Guarajuba, é a mesma. Todos eles pegavam ela. Aí ela entrou em depressão. Um dizia para o outro, olha, pode pegar ali, porque ali eu já peguei. Aí ela me veio. Quando ela me veio, que ela me contou, eu fiz a primeira coisa que você vai fazer, você não vai dar mais a ninguém. Feche essa perna. Você quer ficar boa da depressão e que quer arrumar alguém para sua vida? Porque se você acha que você convivendo nesse padrão que você tem, que é da sua vida, você acha que você fazendo isso com todos, você está agradando a quem? Isso não seria, Solange, já resquícios ou o resultado daquelas fases anteriores que citamos? Isso aí a gente entrou muito. Só teve, né? É uma busca de aceitação. Ela pode da figura estar mais, masculina. inclusive, na fase adipiana, né? Sim. Interessante isso, para que os pais precisem prestar atenção nos seus filhos, né? Com certeza. Então, com certeza. a fase adipiana é muito importante, todas as fases são importantes. Todas as fases são importantes. Mas nesse assunto que a gente está falando agora, a fase adipiana é muito forte. Muito, muito importante. E ela buscava, né, esse homem nesses meninos, que também não faziam por mal, não, faziam porque estão conhecendo o sexo também, a mesma idade. E é isso aí. Eu disse, ela fechou. Quando ela fechou, ela conheceu uma pessoa maravilhosa. E eu já soube que vai casar para o ano. E a mãe dela já me disse, olha, fulana disse que a senhora não pode faltar no casamento dela de jeito nenhum. Então, a gente precisa perceber que a facilidade para o homem, vamos falar de homem e mulher, né? O homem, ele quer sempre ter aquela que ele está paquerando. Ele quer ir para a cama. Ele quer aquela mulher. Nem que seja por aquele momento. É dele, é do homem isso. O homem é muito animal. Tanto é que a gestação forma uma mulher mais sublime. Tá? No mundo espiritual é assim também. Então, a gente precisa perceber que existe um momento em que a mulher precisa recuar a isso. E não está tendo isso. Né? Então, quando eu disse, em 2000, eu disse, olha, o ficar veio para desqualificar o amor. Me chamaram de maluca, você é maluca. Tempos depois, há alguns anos atrás, apareceu num programa de domingo que todo mundo assiste aí, de uma turma no Rio de Janeiro fazendo uma passeata com placas enormes, dizendo assim, eu quero namorar, todo mundo adulto, coroa, e eu quero namorar homem, mulher. Eu não disse que o ficar vinha desqualificar o amor, porque você fica, aquilo dá um vazio existencial, um vai para um lado, outro vai para o outro, você já arruma outra, ela já arruma outro. Sim, e fica o quê disso? Né? Porque todas as vezes que você tem contato com alguém, você deixa algo de você. Isso está no pequeno... E leva algo desse alguém. Solange, uma coisa que você falou ainda há pouco... uma pessoa, foi até citada aqui, uma mulher que casou. Sim. E de repente viu que não era aquela pessoa, procurou outro, depois ficou com saudade, eu era feliz e não sabia. E tem aquelas até que dizem assim, eu tenho o dedo sujo para homem, eu só acho pessoa desse nível. Não é um problema dela, que ela intrínseco, um problema de crenças limitantes, inconsciente, é lógico, né? Que ela não percebe, ela que atrai essas pessoas. Sim, eu sempre digo isso, né? Porque a gente pensa muito que tem determinismo. Eu só vou me casar com aquele que realmente já está determinado. Não existe isso. Está aqui, ó, passando por aqui. Ó. Todo mundo está passando aqui. Ó. Vai depender da minha energia, do meu momento, da minha condição, que eu vou pensar aquela pessoa. E geralmente a gente pensa muito aquilo que vem do pai. A menina. E o menino pensa muito que vem da mãe. De novo a fase de piano. A fase de piano. Aquilo que eu preciso me identificar.
E a gente busca nessas relações, nessas escolhas. O mito do par perfeito, né? O mito do par perfeito. Está procurando esse par Sim. perfeito que, Sim. na verdade... Deixa eu te perguntar, o par perfeito existe ou se constrói? Se constrói. E quem tem e quem é, nem percebe. Porque é tão construído, é tão... exercício de paciência, exercício de carinho, exercício de diálogo, que a pessoa não percebe que é feliz com aquela relação. Só percebe quando o outro morre, ou quando o outro vai embora, ou quando faz uma viagem muito longa sem aquela pessoa. Que vazio ficou sem essa pessoa. E aí a gente dá valor. Como relações tóxicas, Solange, que a gente vê Sim. aí, que ambos os lados, o par, o cônjuge, né, o casal, sim. eles são tóxicos, os dois Sim, são tóxicos. sim. E parece que se retroalimenta. Né? É verdade. E eles ficam aí nessa relação por anos e anos, décadas e décadas. Eu já tive pacientes de me dizer, eu nunca senti dor porque ele me batia, não. É porque eu aprendi. Porque a gente aprende amor e ódio na genética ambiental familiar. Então ela me dizia, eu só via meu pai batendo na minha mãe, eu desde pequenininha. Então eu achei que aquilo era normal, aquilo era amor, aquilo era casamento, aquilo era namoro. Tanto é que se não me batia, eu achava aquele cara um otário. Olha só que ponto chega. Chega! As pessoas. Agora imagine você sentado ouvindo isso. Imagina. Eu tenho que sentar para ouvir tudo isso. Olha, né? doutora Eu tenho Solange. que consertar tudo isso. Eu nunca imaginei que tinha alguém que ia confessar isso. Sim. Que uma mulher dizendo que adora apanhar, que não sente dor, e se não bater, ele é otário. Ele é otário. Eu achava. Já tem isso. E isso está contribuindo para essa desqualificação da mulher hoje, doutora? Muito. Chegamos até esse absurdo do feminicídio, esse número de assassinatos de mulheres que está acontecendo. Já está aí na reportagem que a cada minuto morre 4 mulheres, ou a cada 4 minutos morre uma mulher no Brasil. No Brasil. Isso é muito assustador. Muito assustador. Muito assustador. E a gente tem que tomar conta disso. O que é que você atribui esse aumento? Isso é falta de saúde mental, saúde moral, né? Saúde espiritual. A gente está perdendo, nós estamos muito invertidos socialmente. O que é bom a gente acha que está no mal, e o que é o mal a gente está achando que está bom, que está tudo maravilhoso e que é isso mesmo. Isso são inversões de valores, né? E a gente está precisando mudar essa sociedade. Agora vamos entrar no assunto polêmico, né? Existem muitas perversões sexuais. Sim. Né? Casais que agora já estão se falando em trisal e não sei o que mais, né, etc e tal. E quando esses casais têm esse tipo de perversão sexual e que vêm construir uma família tendo filhos, como é que fica essa família? Como é que fica essa sociedade familiar, doutora Solange Meyenquim? Eu já tive um advogado que ele me disse assim, eu tenho um site de encontros, né? E ele solteiro, mas o casal contratava ele. Ele é advogado, bonito. E ele me disse assim, eu disse, vem cá, não lhe choca, não? Você saber que você vai fazer sexo na mulher do outro, que o outro está ali olhando, e ele também participa. Como é isso na sua cabeça? Porque eu quero saber o que se permeia na cabeça desse cara. Aí ele me disse... Dele ou do voyeur? Dele. O que Dele. se passa na cabeça dele. Sim. Dele, porque meu paciente Sim, é ele. sim. Aí ele virou e disse assim... O que mais me chocou foi quando eu tive que transar com uma grávida. Você imagine, um bebê já está participando de um encontro desse. Né? Eu disse a ele, olha, você não imagina o mal que você está fazendo a esse bebê. Ele ficou assim parado, me olhando. Aí eu fui entrando e eu descobri por que ele fazia isso. Ele foi criado por uns tios. E os tios, o tempo inteiro, desde pequeno, dizia para ele, olha, você mora com a gente porque sua mãe é prostituta. Sua mãe não vale nada. Que era a irmã desse cara que falava
Então, quando você vê essa desconstrução da imagem materna ou paterna, pode ter certeza que você vai repetir. Ele estava ali representando aquela mãe. Ele estava repetindo a prostituição dessa mãe, sem nem perceber. Esse homem chorou, feito criança. Tanto é que ele deixou, doutora, apaguei meu site, não precisava, vi você um advogado bem-sucedido, sua família é riquíssima. Ele ressignificou esse trauma que ele trouxe, ressignificou de verdade, que não é fácil. E mudou. Não pense que é 2 sessões, 3 sessões, não. Foi 1 ano e meio, lá se foi a gente, até isso ganhar uma configuração diferenciada. Mas suas sessões psicanalíticas, você usa a ferramenta hipnótica? Hipnose? Não. Não. É só na palavra mesmo. É só na palavra. Freud dizia que depois que nasceu a psicanálise, falar cura. E é verdade. Quando você põe para fora aquilo que realmente está lhe incomodando e você ressignifica aquele conteúdo, manifesto, pode ter certeza que você ganha outra conotação de vida. Solange, vira chave. Ok, nesses seus 30 anos Sim. de trabalho psicanalítico, né, de palestras, sim. de aulas, de tudo, de atendimento, de divã. Quais são as queixas? Quais eram as queixas lá dos anos 90 e quais são as queixas dos anos 2026? Estão diferentes? São as mesmas, com outra roupagem? Me conta isso. Não. Estava começando a ficar, né? 90, 2000, começando a ficar. Por isso que eu coloquei como Criar Nossos Filhos, eu lancei em 2000, justamente para dar uma conotação melhor na educação. E quando a gente percebia uma conotação mais assim, as pessoas me procuravam mais para consertar a relação, né? Hoje as pessoas procuram para realmente, olha, eu não quero mais, ou então eu não quero casar, ou então, olha, eu sou um casal, eu sou uma mulher que eu não quero ter filhos. Então também está tendo muito isso. Tem gente que não quer trazer filhos, né? Mas a gente se esquece que essa visão egoísta, a gente envelhece, né? E quando a gente envelhece, os netos são a alegria da casa, a alegria dos encontros, a alegria da vida, né? Você saber que ali é a continuação da sua vida. Deixa muito bonito. Problematizar um pouco aqui, Solange, se você me permite, né? Pode. Essas pessoas que se negam a procriarem, né? Eu não quero ter filhos, tanto homem quanto mulheres, né? Homens e mulheres. É um egoísmo, segundo a sua fala, né? Ou seja, eu não vou me doar para ninguém, eu vou viver para mim, eu vou cultivar meu ego, eu quero ter as benesses dessa encarnação. Só que vai embora, né? Etc e tal, e vai embora. E o compromisso espiritual, caso tenha havido em ter reencarnado para procriar determinadas pessoas que estava no seu ciclo de evolução e ele não permitiu coisa assim, como fica? Com certeza fica esperando na próxima, né? Vai haver volta, a próxima, né? Não pode fugir. Não pode. A gente, a maior verdade que a doutrina espírita traz é essa, o sentido da reencarnação. Porque senão não valeria a pena a vida. O que vale a pena se eu não posso corrigir, se eu não posso retornar, se eu não posso refazer aquilo que talvez eu tenha feito errado ou talvez eu tenha deixado de lado. Então essa é uma parte que é importante a gente saber que a gente volta, né? Vamos voltar aos casais, né? Vamos lá. Os casais que estão aí em conflito, em atrito, em saber o que fazer, o que não fazer, enfim. O sexo no casamento é a parte mais importante, Solange? Não. Ele é o termômetro, mas não é a parte importante. Porque ele é permeado, é uma mesa, diversos pés e ela no meio, no tripé aqui. Então, quando você tem o diálogo, o respeito, o carinho, né? A compreensão, o sexo se mantém ativo. Quando isso aqui começa a se afastar, esmaecer, fica frio, está faltando alguma coisa maior aqui.
Onde está o diálogo? Onde está essa compreensão? Onde está esse carinho? Cadê o toque? Porque a gente vai perdendo a fala, vai vivendo como irmãos. E aí a gente perde o efeito da libido, Não se toca, não se acarinha. E como com irmão a gente também não transa porque é incesto, aí há o afastamento muito grande. Então, eu diria, nas 3 fases do amor, o eros, o filos e o ágape. No eros está tudo lindo. No filos ainda, que é a construção da família. E quando está naquela fase saindo do filos para o ágape, que é a fase idosa. como é que... Não é aí que tem os maiores conflitos, não? Ou é do eros para o filos? Olha, hoje está muito invertido. Hoje tem muito... As pessoas... a partir de 60, 70, já não querem mais continuar com aquele casamento, coisa que eu não via em 1990. Mas por que está acontecendo a partir dos 60, dos 70? E eles querem se separarem para arrumar novos casamentos ou simplesmente viverem sós? Não, que nessa fase que você está falando. É isso mesmo. Nessa fase de 60, 70 anos, está querendo mudar para uma menina mais nova. E às vezes constitui uma nova família com um menino pequeno, com tudo. Porque quando você olha para baixo, que você sai dos 70 e pega uma menina de 25, 30 anos, essa menina está vivendo ainda. Ela vai querer tudo que diz respeito à idade dela. E que ele ela não tem quer para carnaval. dar. Não. Ela quer carnaval. Eu me lembro que um vizinho meu, eu estacionando na garagem, ele estacionou do lado e tal, a gente saiu conversando, era pleno carnaval. Ele fez assim: olha, doutora, o que eu mais queria agora era uma Netflix, uma pipoca. Depois a gente fazia um filezinho com batata frita. Eu falei, e por que não vai ter? Poxa, eu deixei minha esposa, tô com uma menina nova, ela quer ir pro carnaval, eu cheguei morto de cansado, e eu vou tomar um banho, vestir uma bermuda e levar ela pro camarote de Ondina. Eu fiz a escolha, amigo. Foi escolha. Então, meus pêsames, Tem até uma boa noite lá com ela, mas paciência. A gente não atribui isso à medicina avançada aí, que está com essas Também, drogas aí, sim, Viagra, Tadalafila, sim. etc e tal, que essas pessoas com essa aí. idade mais avançada aí procura na parceira de 40, 50 anos, ela não tem mais aquela libido que tinha antes, natural pela idade. Verdade. Ela também não faz reposição hormonal, ainda que faça, talvez não chegue ao nível que o Tadalafila faz nesses homens. Sim. Eu acho que tem uma grande parcela disso aí, né, doutora? Sim, com certeza. E isso deu ao homem um ego, É verdade. Então, eu posso com uma menina de 30. Só que ele sabe que aquilo ali é remédio, Se ela quiser a hora que ela quer, não vai ter. É verdade. Ainda vai ter que ter um Tá vendo, tempo. Big? Eu não tô nessa fase não, tá vendo? Big é o nosso produtor aqui, ele é igual Lombardi, nunca aparece, mas eu sempre fico aqui, ó, fazendo umas gozações com ele. Mas daqui a pouco ele manda uma dele lá também. E essa é uma parte que a gente vai ter que cuidar muito, porque a fase idosa é uma fase que tem que ser mais acomodativa, é de viagens, é de leituras, é de passeios mais tranquilos, e não uma pessoa ir com uma menina de 30 anos, 20 anos, que vai querer filho, e a maioria tem, Dizem que é para ficar com a pensão do idoso. Então, são certas coisas que na sociedade está configurando que a gente não via isso muito escancarado. Se tinha, não via escancarado como está sendo hoje. Hoje está muito evidente. Meninas que dizem, também os novos não querem nada. E os novos me dizem que não é que não quer nada, é porque acham que as mulheres também não querem nada. Então, a gente está numa pobreza, de referência muito grande. Então, vem um idoso que já viveu tudo e que vai acreditar em tudo que essa daqui vai dizer, que acredita. Eu achei engraçado um paciente que veio, fez só uma sessão. Ele virou para mim e disse assim, me separei? Sabe o que minha mulher fez? Só porque eu arrumei uma menina nova? Ela fez uma... Só por isso.
Ela fez uma plástica de abdômen, ela botou silicone, ela botou cabelo, ela esticou o rosto, que está linda, parecendo quando eu conheci ela, e agora tá saindo com as amigas. Eu fiz sim, e o senhor fez o quê? Não, eu tô com uma menina nova aí, mas não tá certo, né? Ela tinha que esperar. Ela esperar? Ela agora quer viver a vida dela. Mas A esse- senhora concorda? Concordo. Mas ele tá trazendo, talvez, coisas do passado, como o homem é quem manda. Sim, né? sim. Aqui, Não, eu achei Eu sou engraçado. maior, eu Ele sou- não esperava essa reação dela. O que é que o homem espera? Que a mulher vai ficar de depressão. Vai O que é que eu vou chorar, fazer de não sei minha o quê. vida? Né? Ela simplesmente deu um up. Tem uma E música foi- aí que fala que chumbo trocado não dói. E aí foi, né? Então eu acho que ela tem que viver a vida dela. Solange, responsabilidade emocional. É um termo que está na moda hoje, né? O que significa na prática? O que quem divide o mesmo teto com essa responsabilidade? Me discorre mais um pouco sobre É esse você tema. não sair para as brigas de gritos, de xingamentos, de diminuição, né? Porque a ofensa psicológica, ela degrada muito a pessoa internamente. Então, se você tem uma responsabilidade sobre isso, você vai saber como falar, você vai saber como conduzir, você vai saber como fazer. Essa é uma parte importante. Para que aquela pessoa não está ali na sua frente como saco de pancada. Aquela pessoa que está ali na sua frente. Lhe disse um sim para a vida, está caminhando com você e precisa de você o melhor possível, com responsabilidade emocional para dar o melhor para ela. Hoje, Solange, Ou para ele, né? Claro, com o advento das redes sociais, tem sido assim algo que tem atrapalhado muito a vida afetiva, a vida dos casais, a vida familiar. E Muito. qual o seu conselho para não deixar essas redes sociais tomar conta da realidade, porque 90% daquilo ali é fake news. E as pessoas vivem com aquilo. Todo mundo é feliz na rede social. É verdade. Né? Então, eu acho que rede social, não só como rede social como o Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer outro, não é só isso, mas tem também o WhatsApp, que tem feito muito casamento sendo desfeito. Destruído. Doutora, eu quero falar aqui, ó. Você é minha doutora, é minha professora, é minha amiga, é minha psicanalista. Tá bom. Engraçado que eu tô vendo aqui, ó. Liberte Sim. o outro e se liberte, né? Sim. Liberte-se. E terá sempre. Porque a gente não pode ser aprisionado, né? Não então, pode. para eu te libertar, eu primeiro tenho que me libertar. Sim. Né? Dizer que a liberdade, eu diria que é o laço mais amoroso, porque Sim. quem se liberta, ele vai e volta, o amor não Exatamente. prende. Para quem foi que você escreveu esse livro? Para casais em conflitos, em atrito, ou como manual para permanecer os casais para sempre? Não é manual, não. Manual seria assim, siga isso aqui. Não, é um alerta, né? Eu estou fazendo agora o Clube do Livro no final de março e nós vamos debater esse livro. Porque eu começo ele bastante filosófico, com os níveis de sentimento que nos permeiam, né? Nós temos 3 cérebros, somos triunos, e em cada cérebro desse nós ainda temos as reações emocionais nossa, né, em cima do outro, na sociedade. Então, nesse primeiro cérebro aqui, chamado reptiliano, que se fundiu depois no segundo cérebro emocional, esse aqui é um cérebro bastante animal, né, que trouxe todas as automações, inclusive até hoje, para o nosso corpo, né, que aqui está o tálamo, está tudo no córtex. Depois nós tivemos uma camada que vem por cima, chamada neocórtex, que é o pensante. Então, aqui está um nível de sentimento muito porneia. Porneia originou pornô, pornográfico e outros nomes a mais, que não vem ao caso aqui. Então, esse nível de sentimento ainda é muito agressivo. As agressividades vêm dessa parte animal, porque nós somos seres em evolução.
e viemos desde a monda das celestes até chegar a esse homem pensante que somos. Então, para termos ainda relacionamentos que sejam bons, não vou dizer que perfeito, porque não existe perfeição, nós precisamos entender de onde nasce, né? Tanto é que Freud foi tão interessante, porque quando você tem o primeiro cérebro, ele chama aqui de id, que é o inconsciente. Inconsciente. Todas as nossas, né, reservas. Né? As reservas emocionais, as perigosíssimas, nossas janelas killers estão lá no id. O segundo, ele mostra que é o ego. Aqui é a grande emoção que a gente tem. Isso aqui é muito egóico. O segundo cérebro, que eu chamo também de Eros. Então, porneia, Eros. Tem tudo a ver. Depois vem o terceiro cérebro, que é a parte pensante, que ele chama de superego, né? Que é da educação, da religiosidade, da família, e que a gente chama hoje, ainda estamos no nous, ética. Nous, em filosofia, em grego, significa alma, ética, alma da ética. Ética da alma. Então, no momento em que eu ainda estou construindo essa ética da alma, eu ainda tenho muito a ver com esses dois cérebros aqui. Por isso que ainda não temos um casamento perfeito. Tudo isso vai ser discutido no estudo desse livro que você vai fazer a partir de quando? Final de março. Como é que as pessoas fazem para participar desse estudo desse livro, da discussão desse livro? Nós vamos estar nas minhas redes sociais, tem o Instagram, Solange Meinking, MEINKING, né? Está aí, inclusive, na capa do livro, Meinking. Eu estou lá na minha bio, está lá o link para poder se inscrever, né? Já entra no WhatsApp para a gente poder marcar. Vai ser agora no final de março. Ia ser agora em janeiro, mas todo mundo pediu, Solange, agora é escola. Vai durar quanto tempo, Solange, esse estudo? São 4 semanas, a gente semanas. Vai depender da receptividade para a gente poder estender. A inscrição é gratuita ou paga alguma coisa? Paga uma taxa. Uma taxa. E esse estudo vai ser online ou presencial? Online. Online, né? Eu quero participar, eu vou participar. Ó, convido você, ó. Vai lá na página da Solange Meinking, que está aqui escrito, ó. MEINKING. Isso. Você botou aí, Joãozinho? Você pode escrever, Joãozinho? Por favor, escreve aqui, ó. Vai lá, se inscreve para a gente ter um estudo espetacular sobre esse livro da Solange, que realmente traz tudo que a gente precisa. Melhorar a relação a dois, melhorar a relação familiar, melhorar a relação consigo próprio, né? Porque se eu estou bem comigo, evidentemente que eu vou estar bem com tudo e com todos. Sim. Se eu não estou bem comigo, eu nunca vou ficar bem com tudo e com todos. Não tem condição de eu dar aquilo que não tenho, de eu ser aquilo que não sou. Não é verdade? O grande psicólogo já disse isso, né? Jesus, né? Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si próprio. Tá aqui. Né? E eu vou te pedir um minutinho que eu vou fazer uma viagem rapidinha, tá certo? Sim. E já volto. Eu quero convidar você para entrar aqui, tá? Eu quero te dar uma carona a bordo de um Chevrolet. Porque a Chevrolet está fazendo 100 anos no Brasil e o seu consórcio já vai completar agora 48 anos. E nessa festa, quem ganha o presente é você. Participando do consórcio Chevrolet, para você comprar qualquer produto Chevrolet, você vai concorrer mensalmente a um prêmio de R$100 mil ou um prêmio semanal de R$25 mil. Como é que funciona a compra do carro através do consórcio? Não tem juros. Você pode utilizar aquele seu carro que você está usando de qualquer marca, de qualquer modelo, em forma de lance. Pode usar o carro no todo ou uma parte. A outra parte você recebe em forma de troco, em dinheiro vivo. E daí você ainda reduz os valores, o valor das parcelas vincendas, ou encolhe o prazo de pagamento. Mas é uma troca de chave. Você só entrega o teu carro quando você for contemplado e recebendo o novo carro. Mas se você não tem carro para dar de lance, você também tem um lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com apenas 30%, nem mais nem menos. Mas aí você fala, eu não tenho carro para dar lance, não tenho lance livre, nem tenho lance fixo. Como eu faço? A Chevrolet pensou em você também. Existe o lance embutido.
que você utiliza da própria carta de crédito um valor, um percentual para ofertar de lance. Ou seja, só precisa da sua boa vontade de querer comprar o seu consórcio e adquirir seu carro. Se você aponta a câmera do teu celular para o QR Code que você está vendo aqui na tela, o seu contato cairá na nossa equipe que vai te dar um tratamento humanizado à la Solange Mike, tá? Vai entender as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e com certeza vamos chegar a um ponto que vai agradar a mim e a ti. Porque você quer comprar um carro. Eu tenho um carro para vender. Então, não demora mais não, porque quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Pois é, eu voltei dessa volta de Chevrolet e voltei aqui pra gente, Solange. Olha, eu precisava fazer mais 1000 perguntas a você. Eu não tenho tempo para isso agora. Eu quero, em outra oportunidade, te convidar aqui para a gente dar sequência a tantos outros assuntos que você faz, assim, discorre como ninguém. Onde é que as pessoas te encontram? Vamos repetir. Eu me encontro pelas redes sociais, né? Me encontra também no WhatsApp, 71991441400. Colocar, Juninho, por favor. É só me adicionar e eu respondo. Né? Meu consultório fica ali na Praça Nossa Senhora da Luz. É um bem central, ali, hein? Muito. Continua ali. Que legal. Aquela sala é minha e aí só quando eu for embora. Olha, você está com algum conflito aí com você, está com algum problema no casamento, precisa ajustar algumas coisas, ajustar os ponteiros, você precisa ser ouvido, precisa ouvir. Procura a Solange Mike. Eu indico sem... Porque a Solange eu conheço há muitos anos, sei do trabalho dela, da responsabilidade, da seriedade, do aprofundamento que ela tem nos estudos. Ela faz isso só com uma coisa, só para ajudar, só para ajudar. Essa é a missão dela aqui nessa terra, ajudar. Por isso que Deus deu essa oportunidade de você aprender, estudar, se transformar nessa profissional extraordinária que é você. Aqui vai o meu depoimento, né? Vai a minha fala com relação a você. Eu tenho uma grande estima por ti, viu? E um grande respeito pelo seu trabalho. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente. Eu também agradeço muito a oportunidade que você está me dando, né? De divulgar o livro também. E esse livro eu lancei na pandemia, imagine, e no primeiro dia eu consegui vender 150 livros e eu mandei entregar com motoboy um a um, porque todo mundo queria ler na pandemia, né? Não tinha o que fazer, e eu lancei e foi muito bom e continuo vendendo. Também quem quiser acesso a ele, também pela minha própria bio pode pedir, sem problema nenhum. E vamos lá, né? Estamos aí. Então, muito obrigada por tudo. Deixa aí uma mensagem curta e forte, a la Solange Mike, para a galera. Vamos ser mais honestos conosco mesmo, né? Vamos ser mais conscientes daquilo que a gente busca. Porque a felicidade, ela não cai do céu. Ela é construída diariamente. Muito bem. Obrigado, Solange. Então você já sabe, bate na porta do vizinho, avisa pra galera que o podcast Ailson Lino convida. Hoje tem um assunto super especial e que é do interesse de toda a humanidade. Assiste, fica aqui com a gente, comenta, compartilha e nunca mais nós vamos nos dispersar. Valeu, galera. Obrigado. Fui! Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast